Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, juntamente com a TV Oração, traz até você, nesta terça-feira, da primeira semana do tempo do Advento, dia 29 de novembro de 2022, a reflexão do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 21 a 24. Vamos juntos rezar e meditar a palavra de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis queriam ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, os discípulos de Jesus vieram contar as maravilhas que aconteceram, porque saíram anunciando o reino de Deus. Jesus louvou o Pai e exultou no Espírito Santo, percebendo que o Espírito Santo agiu poderosamente no meio dos discípulos. A ação do Espírito Santo em nós faz com que tenhamos uma compreensão das coisas do alto, numa perspectiva espiritual que é completamente diversa daquela que entendemos com a nossa humanidade. Não podemos entender o Espírito Santo a partir do humano. Temos que compreender e sentir o Espírito Santo a partir de Deus. Assim como exultou no Espírito Santo diante de seus discípulos, Jesus também o faz hoje, porque o Pai nos segreda as coisas que estão no seu coração. Ele revela para nós tudo aquilo que nós precisamos dentro do nosso interior. Jesus nos revela que só os pequeninos, isto é, os que abrem o coração e não colocam a razão em primeiro lugar, poderão distinguir os prodígios e milagres que acontecem quando o reino de Deus se lhes manifesta pela ação do Espírito Santo. Se não nos deixarmos mover pelo Espírito Santo, vamos agir apenas pela razão. Quando nos dispomos a nos abrir, a dedicar o reino dos céus aqui na terra, através da condução do Espírito Santo, é sinal de que Ele já está realizando e fazendo acontecer na nossa vida, e na medida em que nós nos abrimos a esta realidade, mais e mais experimentamos a alegria, o amor e a felicidade interior. Meu irmão, minha irmã, só os humildes e pequeninos podem entender os mistérios de Deus. Quando tentamos entender Deus apenas pela razão, nós enfraquecemos Deus. Nós
limitamos Deus na nossa vida. Jesus é a própria revelação de Deus. E todos os que o aceitam e nele creem são os pequeninos que veem, ouvem e sentem a felicidade, o amor e a paz de Jesus. Por essa razão, no Evangelho, Jesus nos alerta: felizes os olhos que veem o que vós vedes. O Pai se dá a conhecer por meio da revelação do Filho. E quanto mais conhecermos a Jesus, mais teremos comunhão com Deus Pai e poderemos viver a felicidade tão almejada. Somos felizes porque os nossos olhos veem mais além das aparências e podemos, na reflexão, meditação, oração da Palavra de Deus, descobrir os seus segredos, os seus planos para nós e para a humanidade, por nosso intermédio. Não percamos tempo, pois Jesus, o Senhor, tem muito a nos mostrar e a nos falar. Vamos ao encontro dele com o coração e a mente aberta. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família e aos seus afazeres deste dia, minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avante com Maria sempre.